Os segredos do Antigo Egito que ninguém te contou. Mas como eu não sou baú, eu vou contar. Durante séculos, o Egito Antigo nos deixou legados incríveis. Pirâmides, faraós, múmias e muito mistério. Mas entre hieróglifos apagados, vestígios soterrados pelo tempo, existem acontecimentos poucos falados ou mesmo ocultados na história oficial. Prepare-se para descobrir ocorridos que pouca gente sabe, mas que realmente aconteceram. 1. A tentativa fracassada de destruir a Esfinge. Poucos sabem que, durante o século XIV, um místico sufi chamado Mohammed Salim al-Dar, eu não sei ler isso, tá? Mas o nome dele era Mohammed, tentou destruir a Esfinge de Gizé, acreditando que ela representava idolatria. Ele conseguiu danificar o nariz da estátua, que nunca foi perdido ao acaso ou pela ação do tempo, como muitos acreditam, inclusive até eu acreditava nisso. Como punição, ele foi executado pelos locais. 2. O faraó apagado da história, Akhenaton ou Akhenaton. Akhenaton revolucionou a religião egípcia ao impor o culto exclusivo do deus Aton, abolindo todos os outros deuses. Após a sua morte, ele foi praticamente apagado dos registros oficiais. Seus templos foram demolidos, seus nomes raspados dos muros, a cidade que construiu, Amarna, abandonada. Seu reino foi uma das maiores tentativas de monoteísmo da história antiga, e quase ninguém fala disso nas aulas de história. E olha que eu amo história e não sabia disso não. 3. Um incêndio misterioso da Biblioteca de Alexandria. Não foi único. A famosa queima da Biblioteca de Alexandria pode ter acontecido em mais de um momento. Relatos sugerem que ela sofreu danos antes mesmo da chegada de Júlio César e que o incêndio atribuído a ele foi apenas o golpe final. Alguns textos dizem que manuscritos haviam sido transferidos secretamente para outras cidades. E até hoje há quem acredite que parte daquele conhecimento esteja escondido. 4. A múmia que grita. Isso, a múmia que grita. Em 1881, arqueólogos encontraram uma múmia com a boca escancarada em um grito eterno. Só fazendo um adendo aqui, eu tinha saído correndo, né? Mas tudo bem. Ao contrário das múmias tradicionais, que tinham feições serenas, esta parecia apavorada. Ela foi apelidada de, abre aspas, a múmia que grita, fecha aspas. Hoje se acredita que possa ter sido enterrada viva ou morta por veneno. Testes modernos sugerem que ela era filho de um faraó envolvido em uma conspiração fracassada. 5. O assassinato de Tutankhamon. Durante muito tempo acreditava-se que o jovem Tutankhamon morreu por acidente, mas exames recentes indicam fraturas no crânio e ferimentos incomuns nas pernas, sugerindo que ele pode ter sido assassinado por membros da própria corte. Um golpe de poder, um ritual político, a verdade foi enterrada com ele. 6. A maldição do veneno dos túmulos. Arqueólogos do século XIX que abriram certos túmulos morreram misteriosamente dias depois. Por muito tempo acreditou-se em maldições faraônicas.
Hoje, sabemos que esporos tóxicos de fungos presentes nos túmulos, selados por milênios, podem causar insuficiência respiratória grave. Ou seja, as maldições eram científicas. 7. O diário perdido de um construtor de pirâmides. Em 2013 foi descoberta uma coleção de papiros em Wadi al-Jarf, no Mar Vermelho. Entre eles estavam o diário de Merer, um capataz que comandava o transporte de pedras para as pirâmides de Quéops. Esses registros revelam que os blocos eram transportados em embarcações por canais artificiais, algo que só foi confirmado agora, 4.500 anos depois. 8. Joias de ferro, feitas de meteoritos. Antes da Idade do Ferro, os egípcios já usavam ferro em joias. Mas de onde vinha esse material? Estudos mostram que o ferro dessas joias veio de meteoritos caídos na Terra, pois continham altos níveis de níquel. Para os egípcios, era literalmente metal dos deuses. 9. Os segredos trancados sob a esfinge. Entre as patas da esfinge existe uma estela chamada Estela do Sonho, deixada por Tutmés IV. Mas abaixo dela há uma cavidade misteriosa que alguns arqueólogos afirmam nunca ter sido completamente explorada. Há teorias de que possa haver câmaras ocultas com arquivos perdidos do Egito, mas as escavações são restritas até hoje. 10. O julgamento de animais. Isso mesmo, você ouviu bem, o julgamento de animais. No Egito Antigo, certos animais eram tão sagrados que matar um gato, mesmo sem querer, podia significar a pena de morte. Registros mostram que estrangeiros foram aterrorizados ao ver cidadãos egípcios entrando em luto público por animais mortos e até julgamentos formais por atos contra esses seres divinos. 11. O tráfico de múmias. No século XIX, múmias egípcias eram compradas, vendidas e até abertas em festas de elite europeia. Muitos exploradores desenterravam túmulos só para revender os corpos como relíquias. Um mercado sombrio que quase dizimou parte do patrimônio do Antigo Egito. 12. O faraó que, entre aspas, voltou dos mortos. O faraó Ramsés III foi declarado morto, mas exames modernos mostraram que ele sofreu um corte brutal na garganta. Mais impressionante ainda, seu filho Pentaur, conspirador do crime, foi forçado a suicidar-se. A múmia dele foi embalsamada de maneira incomum, com resina em excesso, talvez uma punição pós-morte. 13. O uso do som para mover pedras. Teorias não comprovadas sugerem que os egípcios usavam vibrações sonoras para mover blocos de pedra. Embora não haja provas diretas, instrumentos e câmeras ressonantes encontradas em certos templos mantêm o mistério aceso. Uma tecnologia perdida ou apenas mais uma lenda? 14. A matemática secreta nas pirâmides. A razão entre o perímetro da base das grandes pirâmides e sua altura é aproximadamente igual ao valor de 2π. Coincidência? Ou os egípcios já conheciam esse valor milhares de anos antes da matemática moderna? Gente, pelo amor de Deus, se hoje matemática, pelo menos para mim,
é uma coisa de outro mundo. Imagina naquela época. Mas tudo bem, né? Mérito deles. 15. O culto à lua negra. Documentos pouco conhecidos mencionam rituais feitos nas noites de lua nova, dedicados a deuses esquecidos como Khonsu e Ya. Nessas noites, os templos eram fechados ao público e apenas sacerdotes iniciados podiam participar. O conteúdo exato desses rituais ainda é um mistério não revelado. Vocês sabiam dessa história? Se você sabia, comente aqui para nós. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que também gosta de histórias, curiosidades do Antigo Egito.